Irmãos, aqui é o pastor Paulo Leite, da Igreja Evangélica Fluminense, aqui na Rua Camerino 102, no centro da cidade do Rio de Janeiro, nesse domingo 9 de agosto, que nós comemoramos o Dia dos Pais aqui no Brasil. Eu quero ler com você o texto onde nós vamos basear a mensagem de hoje. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Malco é a versão grega do nome que em hebraico é chamado de Meleque. Meleque em hebraico é rei, Malco é rei em grego. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Então o Evangelho de João 18, de 1 a 11, é o texto da mensagem que vamos ter essa noite. Mas antes, vamos ouvir os irmãos do grupo de louvor da igreja. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos cantar Jesus Cristo mudou o meu viver. Aleluia. Vamos cantar Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Mais uma vez, Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu
mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo mudou o nosso viver e nós glorificamos ao nosso Deus por isso, pelo poder, pela soberania dele. Amém. Esse texto que nos fala João 18, que fala quando vieram prender Jesus, ele é narrado nos 4 evangelhos. Mateus 26 fala disso, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Eles têm algumas similitudes, algumas coisas iguais e algumas coisas diferentes. Por exemplo, Mateus e Marcos e Lucas dizem que Judas era um dos 12. João não. João diz que Judas era o traidor. Não era que era um dos 12. João diz que ele era o traidor. Mateus fala de 2 beijos. Um beijo, quando ele acerta com os soldados, aquele a quem eu beijar. E quando ele beija Jesus, é outra palavra, um beijo intenso, que é para marcar que é ele, né? Marcos usa beijo e beijos, né? Lucas não fala disso, não fala que beijou. Mateus diz que um dos que estavam com Jesus sacou da espada. A espada é uma espada pequena, quase um facão, né? Marcos diz que um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote. Mateus diz que golpeou o servo do sumo sacerdote. Mateus e Marcos dizem que ou um dos que estavam, ou um dos circunstantes, cortou-lhe a orelha. Lucas é médico, detalhista. Lucas diz que cortou-lhe a orelha direita, essa orelha direita. E João diz a mesma coisa, cortou-lhe a orelha direita. João diz que quem cortou a orelha, o único que diz isso foi João, foi Pedro. E dá até o nome do soldado, que não era soldado, o servo do sumo sacerdote, estava com os soldados, Malco. João dá o nome dele. Malco é o nome grego para Meleque, em hebraico, que significa rei. E Lucas é o único que diz que Jesus, tocando-lhe a orelha, o curou. O único.
Quem diz isso é Lucas. Nem João diz, nem Mateus diz, nem Marcos. Mateus diz que Jesus virou para Pedro e mandou que ele guardasse a espada dele, embainhai a tua espada. Marcos não diz nada. Lucas diz que Jesus disse, deixai, basta, chega. E João diz que Jesus disse para Pedro, mete a espada na bainha, né? Isso está aí no versículo 11. Eu queria chamar a tua atenção para algumas coisas desse relato do capítulo 18 de João. A primeiro é que eles estavam, no verso 1, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Ele atravessou o ribeiro Cedron. Deve ter sido no verão, porque no verão o ribeiro secava. No inverno, por causa das chuvas caudalosas, o ribeiro ficava muito cheio, não dava para atravessar. Então, isso deve ter acontecido no período do verão, que não é aqui igual o verão nosso no Brasil, eles seguem a Europa, né? Então, o inverno lá é final de novembro até março, o verão lá é junho, julho, agosto, é essa época mais ou menos aqui, que foi ele que atravessou. Depois, a segunda coisa que eu queria chamar a tua atenção é que João é ácido quando se refere a Judas. João tem, em relação a Judas, né? Aqui, por exemplo, no capítulo 18, no verso 2, João diz, e Judas o traidor. E no verso 5, ora Judas o traidor. João faz questão de... Os outros dizem que João era um dos 12. João não, João diz que ele era o traidor, né? No verso 5 ainda, responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora Judas o traidor estava também com eles. Com eles quem? Com quem veio prender a Jesus. Por causa do verso 3, tendo Judas recebido a escolta. Então Judas estava em conluio com aqueles que levariam Jesus preso, e aí a Pilatos, Anás, Caifás, aquela longa noite que Jesus passou. João faz questão de dizer que Judas estava com eles, que Judas era aquele que entre os 12, João não cita isso, passou para o outro lado, bandeou-se para o outro lado. Depois, no versículo 5 e 6, né, quando ele vem e beija, eu queria chamar a tua atenção para o capítulo 12 de João, né? Quando Jesus é ungido, João 12, quando Jesus é ungido por Maria em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, 326 gramas, uma libra, coisa muito cara, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa toda se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso seria salário de 10 meses. Por que não se vendeu isso e não deu esse dinheiro para os pobres? Judas. Mas no verso 6, João disse, isso disse ele, não porque tivesse cuidado, compaixão, pena dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, João está dizendo aqui que Judas era dissimulado, falso, hipócrita e ladrão. Tirava aquilo que era lançado na bolsa. E ainda, eu queria ver com você o capítulo 13 de João. O capítulo 13
é a última ceia, né? É a última ceia. No capítulo 13, Jesus faz questão de tomar a última ceia com seus discípulos. No capítulo 14, Jesus fala do Espírito Santo. No capítulo 15, fala dos frutos. No capítulo 16, fala do Espírito Santo. No capítulo 17, aquela oração de Jesus, a última oração de Jesus por nós. E no capítulo 18, é o que nós temos, né? Mas na última ceia, logo após o lava-pés, Judas é indicado, né? Que tem a fazer, faz-o depressa, e Judas sai, e era noite, de fato era noite das trevas. Outra coisa que eu queria chamar a tua atenção no capítulo 18 de João, verso 6, quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, os soldados recuaram e caíram por terra. Por que caíram por terra? Os soldados, João é o único a dizer isso, que os soldados recuaram e caíram por terra. Por quê? Eu penso que porque em João há 7 declarações de Jesus dizendo eu sou. 7. A primeira, no capítulo 6, no verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. A segunda, no capítulo 8, no verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. A terceira, no capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. A quarta, ainda no capítulo 10, eu sou o bom pastor. Ele repete no verso 11 e no verso 14, eu sou o bom pastor. A quinta, no capítulo 11, aquela declaração célebre para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. A sexta, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso tudo você conhece. E a última, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Então, há 7 declarações de Jesus de que eu sou no Evangelho de João. Aqui, quando ele pergunta, no versículo 4, a quem buscais? Disseram a Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. Eu sou. E aí, aqui não é eu sou superficialmente, porque ele tem sotaque da Galileia, ele era galileu. Não. Aqui, revelando toda a sua majestade, trazendo impacto sobre as tropas, aí eles caem por terra. Coitado daqueles soldados. Que missão que foi dada a eles, meu Deus. Bom, Lucas 22, quando narra o fato, é o único a dizer que Jesus curou o servo do sumo sacerdote. Alguém me perguntou uma vez se Pedro, quando deu uma espadada na orelha do soldado, não foi soldado, foi o servo do sumo sacerdote, Malco, alguém me disse se ele machucou ou se ele decepou. Se ele cortou ou se ele decepou. A palavra é mais para decepar. A palavra é mais para decepar. Lucas diz que Jesus curou. Teve um bom pastor batista, chamado Isaltino Gomes, Coelho Filho, já falecido, bom pastor, bom pregador. Ele resolveu fazer algumas perguntas a Malco, esse servo do sumo sacerdote que levou essa espadada de Pedro. Não sei se ele era orelhudo ou se Pedro que errou, né? Pedro deve ter dado na cabeça, errou e acertou a orelha do Malco, né? Mas o pastor Isaltino Gomes disse que gostaria de ter feito algumas perguntas para o soldado. Malco, para o soldado, eu estou
Toda hora eu estou falando que Malco era soldado. Malco não era soldado, Malco era o servo do sumo sacerdote. Malco não foi conhecido por si, mas Malco foi conhecido pela sua orelha que foi cortada, né? Não fosse a orelha dele, nada dele chegaria a nós, né? Então, quais foram as perguntas que o pastor Exaltino gostaria de fazer ao Malco? A primeira: Malco, você fazia parte de um grupo que foi prender um homem tido como criminoso. As autoridades disseram que Jesus era criminoso. E dos perigosos, por isso vocês foram em muitos. Tem um evangelista que diz que foram em multidão prender Jesus e foram armados. Jesus não se defendeu, Jesus não lutou, Jesus não fugiu, Jesus aceitou passivamente ser preso e Jesus pediu até que liberassem aqueles que estavam com ele. Malco, você não acha isso estranho? E prendeu um criminoso perigoso e ele não reagir, você não acha que tem alguma coisa estranha nisso? Segunda pergunta, Malco, vocês dois, você e Jesus, estavam em lados opostos, né? Um dos que estavam ao lado dele, que nós sabemos que foi Pedro, feriu você, Malco, né? Jesus interveio, no meio daquela confusão, Jesus interveio e até impediu coisas piores. Porque você sabe, na confusão, um deu uma espadada, o outro podia reagir, a coisa podia virar foi a unção sobre Jesus que acalmou a coisa, não é? Porque do grupo dele, um sacou a espada e deu. E aí você sabe, naquela hora a coisa podia, né, degringolar. Mas Jesus interveio, chega, tá bom. Não é estranho, Malco? Um criminoso, feroz, perigoso, para quem vocês mandaram uma multidão, não é esquisito? Você não acha? Terceira pergunta, Malco, você teria, isso é notório, sérias dificuldades com a tua orelha sangrando, cortada, decepada, seja lá o que for. Por que você teria? Porque se ela pelo menos estiver sangrando, é provável que a tua orelha tenha sido decepada. Imagina, não tinha iluminação pública, a iluminação era de archotes. Já imaginou? Procurar uma orelha no chão, num jardim, uma multidão de gente pisoteando o jardim. Hein, Malco? Tua orelha no chão? Difícil, né? Você ia perder muito sangue, eu acho, Malco, aí não é Exaltino, sou eu, acho que na mesma hora você fez isso, né? Para tapar o sangue, né? Para impedir o sangue de correr mais. Tua orelha no chão. Você ia sangrar muito. Nós temos 6, 7 litros de sangue no corpo. Você ia perder uma boa quantidade de sangue, né? A tua orelha, Malco, a tua orelha não, o buraco que ficou da orelha ia pegar poeira. O jardim não era asfaltado, o jardim era muita gente pisando, pisoteando a poeira, ia pegar e infeccionar, sem exagero, não é? E até te levar a um lugar onde pudessem restaurar a tua orelha, se é que poderiam restaurar a tua orelha. Ô Malco, você ia perder essa orelha, Malco. E você era servo do sumo sacerdote. Vamos pensar que talvez você estivesse sendo observado para ser o substituto do sumo sacerdote. Você sabe, a Bíblia diz, em Levítico, que
o sumo sacerdote, quando ele era ungido, o sangue era aspergido sobre a orelha direita dele. Ô Malco, você não ia perder essa orelha, né, Malco? Você ia perder a orelha, ia perder o teu futuro. Não é estranho, Malco, que aquele a quem você foi prender tenha feito uma cirurgia plástica imediata em você? Nunca pensou nisso? Tem mais duas perguntas para você, seu Malco. O homem que estava no lugar errado, na hora errada, no lado errado, do bando errado, você é todo enrolado, hein, Malco? Você foi a última pessoa que recebeu um milagre de Jesus. Porque isso foi um milagre, né, Malco? Ele abaixou, pegou a orelha, botou no teu ouvidinho, sem anestesia, sem bisturi. Milagre, hein, Malco? Você foi a última, né? Você já tinha ouvido antes, Malco, de alguém que opera milagres em favor de um inimigo? Alguém já tinha te falado de alguém que opera milagres em favor de uma pessoa inimiga? Não é estranho? Você não acha estranho um inimigo operar milagres em favor? E a quinta pergunta, Malco, a quinta. Você foi, a grosso modo, sob esse certo ponto de vista, você foi a penúltima pessoa beneficiada por ele. A última foi aquele ladrão na cruz, que o pessoal chama de bom ladrão. Não sei se ladrão é uma boa pessoa, né? A última foi aquele ladrão que, até pouco tempo atrás, antes de morrer, estava falando mal dele, mas depois caiu em si e resolveu mudar de lado, aquele ladrão. Não é estranho que você e aquele ladrão que eram inimigos tenham recebido um benefício da parte dele? Não é estranho, irmão? Isso que ele fez contigo, Malco, essas coisas que ele fez contigo, tem um nome na Bíblia. Isso chama graça de Deus. A graça de Deus te alcançou, Malco. Você estava na multidão errada, defendendo a causa errada, envolvido com as pessoas erradas. Se fosse nós, Malco, se Jesus não estivesse ali, Malco, a gente não ia dar na tua orelha, não, a gente ia fazer você perder a cabeça. Eu acho que Pedro errou. Mas você perdeu a orelha direita, e ele restaurou você. O que é, Malco, que a gente faz com a graça de Deus que operou na tua vida? Mas você que está me ouvindo, pastor, eu não tive orelha restaurada. É verdade, mas você tem sido alvo da graça de Deus sobre a tua vida todos os dias. Todos os dias, a graça de Deus tem sido derramada abundante, generosamente sobre a tua vida. Nunca pensou nisso? Você acha que você levanta porque você é saudável, porque você não consegue enxergar a graça de Deus na sua vida? Se você não consegue enxergar, eu digo para você, coitado de você. O que é que a
gente faz com a graça de Deus? Ficar indiferente à graça de Deus já é rejeitar a graça. Ficar indiferente à graça de Deus, a graça de Deus todo dia vem sobre você, vem sobre você, vem sobre você. Você é um malco dos tempos modernos. Não é? Todo dia, a graça de Deus, que você considera teu inimigo, beneficia você. Rejeitar a graça, querido, é a desgraça do homem. Rejeitar a graça oferecida de Deus, por Deus, é a desgraça do homem. Ficar indiferente a ela é rejeitá-la. Eu termino com um convite a você nesse Dia dos Pais. Termino com um convite a você nesse Dia dos Pais. Passe hoje para o lado daquele que conserta as orelhas daquele que está contra ele. O Senhor Jesus hoje chama você para trocar de lado. Lembra aquilo que ele falou para os discípulos? Marcos capítulo 4, passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Quando ele foi curar aquele homem endemoniado de Gadara, ele faz o mesmo convite para você hoje. Passe para o outro lado, passe para o lado de Jesus e reconheça a graça de Deus abundante, generosa sobre a tua vida. Deus te abençoe. Vamos ouvir os irmãos do louvor. Amém. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que Jesus? O Evangelho, querido, pede para você ser amigo de Jesus. O diabo, que é teu inimigo, que é meu inimigo, que veio roubar, matar e destruir, o diabo diz que a amizade de Jesus é uma coisa ruim. Você escolha. Se você quer aceitar a amizade que Jesus ainda te oferece, ou se você acredita naquilo que o diabo te diz. Nós temos uma boa notícia, que o Daniel Fernandes, o Dandan, ele melhorou, as plaquetas subiram, e ele estava aguardando o resultado de algum exame a mais que ele fez para ser liberado e ir para casa. E bom, a graça do Senhor Jesus Cristo, que quer ser teu amigo, o amor de Deus, o nosso Pai, o conforto, a comunhão, a unção do Espírito Santo seja contigo, com os teus amados, onde cada um deles estiver agora nesse momento, e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje pelos séculos eternos.